Bom dia. Hoje eu queria contar 3 histórias com vocês sobre mim e o que eu aprendi sobre perseverança. A primeira história é sobre como eu arrumei meu primeiro emprego. Eu me formei em 2009, de uma faculdade pequena, em Califórnia. Me formei em Relações Internacionais e, como muitos novos, eu não sabia o que eu queria fazer na vida. Por muito tempo, eu participei em processos seletivos dos meus amigos, porque eles tinham tudo resolvido na vida. Então, eu entrei nos processos com eles, me candidatei, mas a estratégia não estava funcionando bem. Daí, um dia, eu tive a grande ideia de mudar tudo, de criar uma lista de empresas e marcas que eu mais admirava do mundo e entrar em contato com cada um de vocês, com cada um deles. Eu fiz a lista, só que só pensei em uma marca. E uma marca pouco conhecida. Daí eu falei, bom, deve ser o único este ano que está mirando um emprego nessa empresa. Essa empresa tem um produto que é um molho de pimenta oriental, chamado Sriracha. Pouco conhecido no Brasil. Se você buscar a fundo na Liberdade, você vai encontrar. Mas, na época, também não estava bem conhecido esse produto. Então, eu falei, bom, é um produto que me apaixonei na faculdade. Eu achei sempre uma garrafa só no refeitório. Chegava cedo só para garantir que essa garrafa estava na minha mesa. E, aos poucos, eu reparei que outros tinham a mesma ideia. Então, eu comecei a ter mais concorrência e daí eu sabia que eu tinha o primeiro sinal que esse produto tinha potencial. E, aos poucos, na minha vida, eu vi que apareceu mais lugares. Eu fui para o restaurante, apareceu lá. Fui para o supermercado mais tradicional e eu achei escondida lá nos fundos também. Então, eu falei, bom, como que eu vou arrumar um emprego na Sriracha? Eu decidi que eu vou primeiro pesquisar no Google, pegar um e-mail, mandar meu currículo. Claramente, eu sou o único que vai mandar o e-mail do dia, então eles vão me responder. Se não me responderam. Daí eu falei, beleza, eu preciso ligar para eles. Eu vou ligar para eles, explicar a minha paixão, pedir 5 minutos do CEO, porque quem não tem 5 minutos para falar com o recém-reformado que quer falar sobre a sua paixão? Não rolou, a recepcionista não me deixou. Então eu falei, bom, eu vou escrever uma carta. Porque hoje em dia, quem escreve uma carta? Escrevi uma carta, não responderam. E eu até pensei, bom, eu preciso passar mais conteúdo. Então, eu decidi que vou comprar o papel mais fino que tem na loja. Eu vou escrever mais uma carta, mas antes eu vou ler um livro sobre Tabasco, entender o que deu certo na história deles. Eu vou demonstrar para eles que não sou qualquer. Que eu vou mostrar que eu sei de business, de o que eles fizeram diferente. E eu mandei essa carta do Japão, em um envelope estrangeiro, quando eu estava lá com minha família, porque eu falei, quem não abre um envelope enviado de fora, com endereço de retorno em japonês, que eu achei que com essa empresa talvez até seria positivo. E enquanto eu esperava isso, eu tive uma vida feliz de um desempregado, que eu ia para a academia e eu saía com meus amigos. E um dia uma amiga me convidou para uma festa. Eu fui para essa festa com ela, que foi festa do irmão dela, que eu acho que tinha uns 26 anos, com os amigos deles. E foi uma festa para um feriado, foi muito grande, a gente bebia muito, e todo mundo ficou a noite lá, e no próximo dia eu me acordei para voltar para casa, sem muita expectativa. E daí eu lembro que um dos indianos lá, que estava jogando beer pong comigo, ele pediu uma carona. Ele falou, preciso voltar, posso ir contigo? Então, bora lá, a gente pegou a estrada, a gente parou num restaurante, e no restaurante para almoçar, a gente pediu comida, e eu sabia que provavelmente não teria sriracha, mas eu pedi para o garçom para tentar. Você tem sriracha? Você traz para mim? Não, ok. Tudo bem. Então, não deu certo, não tinha sriracha. Esse cara me olhou estranho e falou, cara, eu amo sriracha.
Eu comecei a explicar para ele todas as minhas tentativas para entrar em contato com ele, com o Sriracha, não estava dando certo. E ele foi o primeiro cara que não me achava louco. Ele até entrou, viajou comigo. Ele falou, cara, você já pensou em mandar um tênis só para colocar um pé para dentro? Que é uma expressão em inglês de colocar one foot in the door. Então, eu falei, o que mais a gente pode fazer? E ele começou a empolgar muito com a ideia. Depois, bom, no fim, Sriracha nunca me respondeu. Nunca fui trabalhar lá, mas eu fui trabalhar com esse indiano. Ele era um empreendedor e eu virei o aprendiz dele. E acabou sendo a melhor experiência profissional. Em 2,5 anos muito intensos, eu já me senti muito mais preparado para ser um empreendedor. E daí eu queria compartilhar a primeira lição que eu aprendi sobre perseverança. Que ser perseverante não é nunca desistir. Pelo contrário, às vezes você precisa desistir da sua estratégia. Mas ser perseverante é nunca desistir da sua paixão. Seja consistente com o que você acredita e as pessoas certas vão te encontrar. A segunda história que eu queria compartilhar com vocês é sobre a minha decisão de mudar para cá. Eu vim para o Brasil em 2012, não falava português, não conhecia ninguém aqui. E para mim, eu já tinha clareza que eu precisava mudar para um novo negócio, uma nova oportunidade, mas eu não sabia ainda. Então, pela segunda vez na minha vida, eu não sabia por onde começar. Então, comecei a contar para os meus amigos que eu estava pensando em mudar para o Brasil, que foi um grande erro, porque eles começaram a falar como foi a decisão mais errada, que foi suicídio profissional, ficaria com esse buraco no meu currículo, ninguém vai querer me contratar depois, era inexplicável, se não parece sério, você vai descartar a sua rede profissional, que é a coisa mais importante, seguindo o meu chefe, para ter uma carreira muito boa. Então, eles falaram muito sobre o que eu deveria fazer com a minha vida. E eu falei para os meus pais, que sempre me apoiaram também, eu falei que eu já pedi demissão, então eu juntei as duas comunicações, né, porque eu acho que faz mais rápido. Eu pedi demissão e eu estava pensando em mudar para o Brasil. Até eles tinham dificuldade em esconder a preocupação quando eu falei isso para eles. Bom, deu tudo certo. Eu acho que essa foto ajudou meu pai a ficar mais tranquilo. Na verdade, essa foto foi tirada bem no início, na Santa Catarina, quando o meu primeiro amigo brasileiro me convidou para o despedido de solteiro dele, com 17 homens, para bate e volta para o Oktoberfest em Blumenau. Então, eu acho que eu estou meio morto no dia seguinte, recuperando. Mas mudar para cá foi a melhor decisão na minha vida, em formas muito inesperadas. Eu conheci lugares que eu não imaginava que existiam. Eu aprendi uma língua que eu nunca imaginava que eu ia aprender. E eu cresci muito, pessoalmente e profissionalmente, muito fora da minha zona de conforto. Todos os dias, especialmente o primeiro ano. Mas eu decidi que foi o que eu precisava e, refletindo, eu chego na minha segunda lição sobre a perseverança. O quanto mais fora da caixa você quer viver a sua vida, ou mais que outros vão duvidar de você. Não viva a vida dos outros. Siga seu próprio instinto. E eu tenho certeza que vai dar certo. Mas é difícil porque nesses momentos vulneráveis, você não sabe se vai dar certo a sua grande decisão. Por isso é uma grande decisão. Mas vocês têm que lembrar que ninguém sabe também o que é a melhor decisão. Então é muito melhor seguir e confiar em você do que outras pessoas que têm outras personalidades e outros valores, inclusive pessoas que te amam. Você tem que tomar muito cuidado com quem você está escutando quando você toma grandes decisões. Em 2013, eu abri uma agência com meu sócio, que também é americano.
Eu falo agência porque teve essa cara. A única diferença entre minha agência na época e sua agência hoje é que eu falei que eu tinha falava que eu tinha uma agência. Começamos no nosso apartamento com um cliente que foi a fase mais dura da minha vida. Eu não falava português, que dificultava muito a comunicação. Recrutar talentos também foi um desafio. Aparentemente, 2 gringos com o vocabulário de uma criança de 5 anos, com essas condições, com uma proposta que a gente jura que vamos pagar em dinheiro no final do mês seu salário, não inspira muita confiança. Mas a gente foi crescendo dia a dia. A gente foi melhorando e a gente esforçou muito nessa época, trabalhando até madrugada para recompensar por falta de talento na nossa equipe. E a gente foi crescendo e um dia o zelador falou, olha, eu percebi que vocês estão operando um negócio num prédio residencial. Vocês têm até o final do mês de arrumar um novo escritório, ou você vai precisar arrumar um novo apartamento também. Então, ficou claro. Eu acho que provavelmente na época eu não entendi o que ele estava falando, então acho que demorou, mas finalmente sacamos. E o que a gente fez? A gente decidiu, bom, precisamos de um escritório, ainda não temos o nosso CNPJ, então nenhum corretor nos ajudava. Então a gente falou, beleza, vamos bater porta a porta em todos os prédios comerciais, em um raio de 1 quilômetro dessa área, e vamos encontrar alguém que tem uma sala comercial e oferecer pagar em dinheiro. Essa foi a única opção. E a gente foi dividindo essa tarefa, eu fui um dia, daí meu sócio foi outro dia, a gente acompanhou e, por milagre, a gente encontrou um pequeno prédio, perto de casa até, que tinha um senhor que tinha uma sala comercial de 30 metros quadrados e ele aceitou dinheiro, 3 meses de aluguel em depósito. A gente foi correndo para a caixa eletrônica por 5 dias seguidos para pegar o máximo da nossa conta pessoal, para sacar o dinheiro suficiente para pagar ele. Pagamos ele e nosso escritório, bom, não ficou tão mais bonito. Um dos poucos fotos que eu tenho na época. Mas a gente tinha as condições mínimas. A gente aprendeu muito no dia a dia, cometendo muitos erros. Quase tudo a gente fez foi errado. Mas, por outro lado, a gente sempre foi honesto com a equipe, tentando compartilhar o que a gente fez errado, o que não deu certo. E a gente sempre buscou ser um pouco melhor. E aos poucos a gente cresceu. Isso foi expansão no mesmo escritório. E aos poucos também a gente encontrou bons talentos que não julgaram o livro pela capa. Então eles começaram a acreditar e a gente foi crescendo, e finalmente, e essa sala era uma sala de 30 metros quadrados. Cada vez que a gente achou que a gente ia precisar mudar, abriu mais uma pequena sala do lado. Então a gente acabou dominando esse prédio antigo, mas chegou uma hora que a gente não cabia mais e a gente foi para um novo escritório. A gente foi para um novo escritório, todo mundo ajudou com a mudança, porque não tinha os recursos ainda, então todo mundo pegou uma parte, a gente se encontrou no sábado, a gente fez a mudança para o novo escritório, e apesar da crise, a gente foi crescendo. Então a gente chegou em 100 funcionários, depois chegamos em 200 funcionários. E o que eu aprendi pela essa experiência, que foram só 3,5 curtos anos, de começar do nada, sem investimento. O que eu aprendi, na verdade eu ainda estou aprendendo, é que sucessos imediatos são construídos lentamente, tijolo por tijolo. E o melhor segredo que eu posso compartilhar com vocês é focar no dia a dia. Focar em ser um pouco melhor do que ontem. E a soma de tudo isso,
que vai fazer a diferença. Muito obrigado.